Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast da Advocacia em Direito Administrativo. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para quem quer começar do zero advogando em direito administrativo. Alguns recados rápidos antes da gente falar sobre dúvidas que advogados têm sobre inteligência artificial. Hoje, sexta-feira, e somente hoje, portanto, para quem está assistindo ao vivo ou assistir a reprise até às 24 horas de hoje, tem uma promoção bomba na minha escola, que é quem se matricular no curso de 1 ano, seja Advocacia Tributária ou Advogue para Servidores, vai ganhar como bônus o outro curso. Mas tem que ser a inscrição de 1 ano. Então você entra na home da minha escola, escoladomasa.com.br, veja mais informações sobre os cursos de acesso de 1 ano e entre esses dois fica valendo essa promoção. Não avisei para ninguém, é feita de surpresa, só vale hoje, então se você tem interesse, fica aí a dica. É um presente de R$4.000 esse de hoje. Lembrando ainda que o objetivo das nossas lives é fazer parcerias com você. Então, sempre que você tiver no escritório um caso que precise de ajuda, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelas minhas redes sociais, mandando mensagens diretas que a gente fala dessa parceria. Outra coisa importante, daqui a 15 dias eu vou lançar o curso Advogando em Licitações. Se você tem interesse em se tornar especialista nesse nicho, que não tem especialistas no Brasil todo, aproveita, tem um grupo de WhatsApp onde estão armazenadas as informações do curso. Esse grupo é exclusivo para essa finalidade, não tem publicação de propaganda, não tem nada. Aliás, as publicações são fechadas, não dá para publicar nada no grupo, justamente para não incomodar. Então, clica no link que está na descrição desse vídeo aqui ou na minha bio do Instagram, porque lá você vai ser enviado clicando no link direto para o grupo de WhatsApp e o lançamento desse curso vai ser só dentro do WhatsApp. Eu não vou colocar em canto nenhum da internet. Aqui do meu lado, quem assiste a live pode ver que temos os 2 exemplares das edições 2024 do meu curso de Direito Tributário e curso de Direito Administrativo. Então não perca essa chance, a 10ª edição do Tributário, a 14ª edição do Administrativo tem um cupom de desconto que é o Vale Maza, 15% de desconto, você encontra o link para utilizar esse cupom também na descrição desse vídeo e na minha bio do Instagram. Por falar em cursos, estão abertas todas as matrículas dos meus cursos da Escola de Advocacia. Entre lá, escoladomasa.com.br e aproveite para ver qual é o melhor curso. Faz a matrícula hoje desse de tributário ou de servidor de 1 ano para você não perder essa oportunidade. É uma promoção que eu nunca fiz e não devo repetir. Ok? Bom, temos o prazer hoje de receber mais uma vez o cientista de dados, William Maza, que é ultra especializado em inteligência artificial para advogados. Ele é consultor em Santa Catarina, tem clientes no Brasil inteiro e eu não tenho medo em afirmar, já disse várias vezes, é a maior autoridade brasileira em inteligência artificial da advocacia aplicada à realidade nossa dos advogados. William, muito obrigado por aceitar esse convite uma vez mais. Hoje nós vamos falar sobre dúvidas que os advogados ainda têm a respeito do uso de ferramentas de inteligência artificial. Desde que a gente começou a fazer lives aqui, você deve ter recebido uma enxurrada de dúvidas, que são verdadeiras objeções que os advogados têm. E eu queria que a gente tratasse desse assunto hoje, começando sobre o tema crucial, que é o tema dos custos. É caro usar a ferramenta de inteligência artificial e elas trazem retorno financeiro para o advogado? Oi, Alexandre, bom dia. Choveu bastante aqui no norte catarinense. E geralmente, quando chove bastante, traz uma instabilidade na internet. Então, vocês vão me pontuando, vão me situando para eu ver se... Também não tem muito que eu possa fazer, mas só para eu saber se a informação está fluindo ou não, né? Bom, vamos lá. Já fruto desses meses aí de consultoria para advogados, eu fiz uma compilação bem bacana dos principais pontos que, em específico,
os advogados têm quando a gente fala de inteligência artificial, e você já começou com um dos que é o mais relevante, um dos mais relevantes, que é a questão do custo. E hoje os advogados e advogadas vão ficar muito surpresos com as respostas, porque elas são positivas quase que em 99% dos casos. Então, quando você pergunta assim, é caro usar inteligência artificial? Então, já vamos bater essa de cara. Bom, para começar, é gratuito. Então, quem me acompanha também aqui pelo Instagram, Alexandre, eu mostrei essa semana que não só de ChatGPT vive a humanidade, eu mostrei o Gemini do Google, eu mostrei o Copilot da Microsoft, que são primos do ChatGPT com algumas vantagens, porque eles têm que ter vantagens, porque senão ninguém vai para eles, ficam todos no ChatGPT. Então, eles têm algumas vantagens e que o advogado, a advogada podem utilizar, começar a se inserir nesse mundo da inteligência artificial gratuitamente com ferramentas incríveis, que são essas, vamos começar, né? ChatGPT, Gemini e Copilot. Então, lembrando que o Gemini é da Google, gemini.google.com, e que o Copilot é da Microsoft, copilot.microsoft.com, é só procurar no Google que a pessoa acha e começa a usar, não precisa nem se cadastrar, já sai usando numa boa. Bom, então já começa que assim, a introdução do advogado e muito do trabalho que ele pode vir a fazer, que ele faz no dia a dia com a IA, já está gratuito. Aí, obviamente, todas as ferramentas que eu apresento, que o meu time estuda em relação à IA, elas seguem um modelo que nos Estados Unidos eles chamam de freemium. O que é o freemium? O freemium é a junção de duas palavras em inglês, free e premium, quer dizer, gratuito e VIP, vamos chamar assim, né? Gratuito e pago ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles vão permitir que você faça uma degustação da inteligência artificial, do uso da aplicação gratuitamente, e a partir de um certo momento, de uma certa quantidade de informação, de uma quantidade de tempo, aí varia de uma para outra, eles vão falar assim, ó, daqui para frente é pago. Então, existem ferramentas mais generosas e menos generosas. Então, as mais generosas deixam você usar bastante, né? Bastante gratuitamente. E tem as que vão deixar você usar menos. E aí você pergunta o seguinte, tá bom, então já sei que tem a gratuita, tem o modelo freemium, que eu uso gratuitamente por um tempo, mas e quando eu tiver que pagar? Quanto que é? Bom, normalmente essas ferramentas custam entre 10 e 30 dólares por mês. E se você for pensar, é caro ou é barato? Gente, o que é caro e é barato? Caro e barato tem muito a ver com aquilo que ele te entrega, com o valor da entrega. Então, se você pensar o que essas ferramentas entregam e você está pagando alguma coisa como 50 e 150 reais por mês, eu diria que é praticamente de graça, pensando em todo o benefício que o advogado, que a advogada possa ter. Então, o custo inicial ele é baixíssimo, ele depende de quantas ferramentas o advogado, a advogada vão querer, e o retorno sobre o investimento, olha, se não acontecer no mesmo dia, deve demorar um tempão, assim, tipo uns 3 dias para você recuperar o investimento, né? Porque essas IAs, Alexandre, elas estão fazendo tanto sucesso porque elas rompem um paradigma da indústria de tecnologia anterior, que era assim, você vem, compra um software caríssimo, e aí você se beneficia, dilui isso no tempo e vai ter o retorno daqui 2, 3 anos, né? Aí a gente tem o SAP, né, o SAP, que é um sistema muito conhecido, é um ERP, que serve para as empresas, que custa uma fortuna, tem o sistema Oracle, aí tem um monte desses aí que custam caro, você investe e aí você tem o retorno. Essas IAs não tem isso, cara. Você começa a usar, passa o cartão de crédito, paga a mensalidade, não quer mais, cancela o cartão, eles pagam. Então, assim, o retorno sobre o investimento é certeiro. Maravilha, essa é uma objeção que dá para entender, né? A vida do advogado atualmente é uma vida muito custosa do ponto de vista financeiro. Para a gente manter a advocacia rodando, o investimento fixo é bastante considerável. Então, essa notícia de que você trouxe, de que não é impagável, que perto do retorno financeiro, que pode chegar em poucos dias, vale a pena, porque nos primeiros contatos que você tiver com a ferramenta, isso ou vai te trazer retorno financeiro, ou então vai trazer uma economia de tempo, que é sempre algo muito positivo também, porque é a maior commodity que a gente tem é o tempo.
Outra dúvida... Diga. Antes de ir para a próxima, deixa eu dar um exemplo. Eu postei no meu perfil de LinkedIn hoje, exatamente, eu acho que tem uma relação interessante. Como que a gente sabe se está recuperando o investimento ou não? Então, hoje eu gravei um vídeo, coloquei no meu LinkedIn, que é assim, tem uma GPT, né? Tem uma funcionalidade dentro do chat GPT que chama Kayak, que é como se fosse uma agência de viagem, é uma agência de viagens virtual. Então eu coloquei um exemplo lá, vou para Buenos Aires, vou ficar 4 dias, eu quero sair de São Paulo, eu quero uma passagem aérea mais barata possível, eu quero alugar um carro, eu quero um hotel 3 estrelas e opções para almoçar e jantar, e eu fui lá e coloquei, mas o meu orçamento é R$7.000. Podia ter colocado qualquer valor. Cara, o chat GPT, usando essa ferramenta interna, pegou o orçamento de 3 companhias aéreas e me falou qual era o mais barato, pegou o aluguel de carro, me deu 2, 3 opções dizendo qual que é o mais barato, me deu 2, 3 opções de hotel e, assim, dá a opção e dá o link para você clicar e fazer a reserva. Não é que fala e aí você vai atrás. Não. Tudo isso é com o link para você clicar e, se você quiser, você já fecha e já passa o cartão. E me deu as opções de almoço e janta. Aí você fala assim, mas quanto que custaria isso se eu fosse numa agência de viagem, se eu fosse numa agência de turismo, né, que é o caminho tradicional? Não sei, não tenho nem ideia de quanto custaria. Eu tenho certeza que não custa o que custa o ChatGPT por mês. Só um exemplo de um uso, que se você faz por conta, a IA faz tudo para você e está no preço da ferramenta. Entendeu? Outra dúvida que aparece sempre é se há uma facilidade na utilização dessas ferramentas, porque claramente, quando você fala a respeito do seu conhecimento como cientista de dados e operação e consultoria nessas ferramentas, para você é muito mais fácil do que para um advogado, que muitas vezes nem tem assim tanta facilidade com o uso da internet, nunca pensou em usar ferramentas como essa. Então, a pergunta seguinte é: dá para um advogado que não é expert no uso de softwares, não é expert em informática, não sabe por enquanto nada de ferramentas de inteligência artificial, dá para ele mexer ou precisa ser bom de computação? Olha, essa daí, Alexandre, eu diria que é uma das principais. Se eu tivesse que botar num ranking, essa daí, se não fosse a primeira, estaria em segundo em relação ao receio que os advogados, né, profissionais da área de humanas, tem em relação quando a gente fala de inteligência artificial. E não é sem razão, porque até 1 ano e meio atrás, né, antes da revolução pós-ChatGPT, realmente o uso da inteligência artificial estava restrito ao que a gente chama dos nerds de exatas, engenheiros, cientistas da computação, enfim, esse público que desenvolve, os desenvolvedores de ferramentas, tal. Então, realmente, até pouco tempo atrás, a missão desses caras era aprender a mexer, fazer as aplicações e entregar em softwares prontos para que os usuários utilizassem, né, com o menor conhecimento técnico possível. Do ChatGPT para frente, e esse é um legado importante do ChatGPT, essa questão de aproximar a alta tecnologia, a tecnologia de ponta, para profissionais como nós, pessoas comuns como nós, e que eles sabem que não tem grande conhecimento de informática. Então, todas essas IAs, elas imitam o ChatGPT, elas até têm um layout parecido, né? Quando você trabalha nelas, nitidamente percebe-se que elas são copiadas, e isso não é sem querer, isso é de propósito. Para quê? Para manter o máximo de facilidade possível. Então, resumindo, não precisa manjar de computação. Imagina, não precisa. Simplesmente é óbvio, né? Precisa ter aqueles conceitos que eu diria que, assim, que são os básicos já de muito tempo, que é saber o que é clicar com o botão da esquerda, o botão com a direita, aquela questão, eu clicar com o botão da esquerda, eu executo uma ação no computador. Quando eu clico com o botão da direita, abre um menuzinho de opção para eu copiar, colar, e fazer esse conhecimento básico de, os meus arquivos estão em pastas dentro do computador. Então, se eu quero lá uma pasta da minha live que eu faço com o professor Maza, eu entro em meus documentos, lives com o professor Maza, e vou lá e procuro. Então, é um conhecimento que eu diria que é um conhecimento que já tem alguns anos, que ele é necessário para quem mexe com o computador, que acessa o Word, que escreve documentos, que faz apresentação de PowerPoint. Esse conhecimento intrínseco, eu já diria, né, de computação
do ponto de vista de manusear dados e arquivos num computador comum, é mais do que suficiente para o que o advogado poder manusear e manipular esse tipo de inteligência artificial que é feita para leigos. Diferente das anteriores que eram feitas para desenvolvedores, essas não. Essas são feitas para que a pessoa que não tenha familiaridade não tenha nenhuma dificuldade. Tanto é verdade que se você entrar no ChatGPT, a primeira coisa que você vê na tela é o ChatGPT e tem 4 balõezinhos com sugestões do que você clica para perguntar para o ChatGPT. Porque eles sabem que muita gente trava na frente do ChatGPT e não sabe nem como começa. Então, já ciente disso, eles colocam ali 4 mini diálogos para você clicar e se inspirar para saber como é que você pergunta e como é que ele responde. E sempre dá também, antes de fazer a assinatura da ferramenta, de testar a versão gratuita e ver como ela é operacional. Aliás, é uma recomendação porque eu agiria desse jeito. Nós chegamos aqui na metade do nosso tempo, né? Nossas lives e podcasts duram no máximo 30 minutos. Então eu vou emendar 2 perguntas aqui em uma só, William. A qualidade de entrega dessas ferramentas é uma qualidade boa, ou seja, vale a pena o investimento pelo resultado que vem em troca? E os dados sensíveis de ações judiciais, informações a respeito de cliente, as ferramentas de inteligência artificial correm o risco de expor essas informações? Então, você emendou 2 perguntas que não são emendáveis. Não? Eu tenho que responder uma de cada vez, elas não têm relação, não posso responder de uma vez só. Então, vamos lá, para a primeira. A primeira é o seguinte, a qualidade é boa? Não, a qualidade não é boa, a qualidade é excelente. E ela é tão excelente que os advogados, alguns profissionais do direito, estão exagerando na dose. Ou seja, pega a informação que o ChatGPT, que o Gemini, que o Copilot, que as outras ferramentas entregam, copiam e colam e estão passando vergonha na frente dos juízes aí, tá? Então eu tenho ido nos escritórios e tenho ouvido as histórias. Então, por exemplo, né, o ChatGPT, a gente vê isso no nosso curso, né, que tem lá na sua escola, a gente fala sobre alucinação, né, que é uma resposta que é uma característica desse tipo de IA, que às vezes ela alucina. Ela responde qualquer coisa, acontece, não vou mentir. E aí, o ChatGPT inventou uma jurisprudência. Aí o advogado copiou e colou, né, de tão boa que é a resposta, que é a entrega do ChatGPT, ele nem olhou, ele foi lá e copiou e colou e botou lá no documento. Quando o juiz bateu o olho, não, mas peraí, de onde você tirou isso aqui? Isso aqui, o juiz bem informado, não, isso aqui, de onde você tirou isso? Tirei do ChatGPT. Segundo o meu cliente, o advogado que viu isso, disse que levou uma burdoada da excelência, que eu acho que deve estar doendo até hoje. Então, assim, é tão bom que às vezes as pessoas cometem esse erro que a gente fala muito no curso de ChatGPT para advogados que está na tua escola, para saber lidar com essa questão ou não da qualidade da informação. E em relação às informações sensíveis, esse é o principal ponto pelo qual um profissional do direito deveria fazer o nosso curso. Porque é um tema que não dá para explicar assim, em 2 minutos. Assim, eu diria que você não pode colocar informação sensível sem saber o que está fazendo. Essas IAs, elas têm dentro delas uma maneira de você usar sem você comprometer a sensibilidade da informação. Então, por exemplo, se eu entro no ChatGPT aqui agora, sem saber nada, e pego lá um processo, uma informação do cliente, copio e colo e peço para ele analisar, essa informação está disponível para a OpenAI e ela vai fazer o que ela quiser. Ela pode guardar, ela pode treinar modelo, ela pode dar como resposta para o cara que está lá do outro lado do mundo. Entendeu? Então, essa é uma questão delicada e que tem como ser contornada de uma maneira legalizada, né? Porque fala assim, tem como ser contornada, parece que a gente está fazendo gambiarra, né? Não. Só o advogado e a advogada precisa saber o que está fazendo, porque se você não souber o que está fazendo, você vai colocar informação sensível e delicada onde não deveria. Então, por isso que eu recomendo bastante o nosso curso, que a gente trata esse tema com muita honestidade e com bastante acuracidade para que as pessoas, os advogados, saibam como conduzir dentro das ferramentas de uma maneira que ela não pegue as informações disponíveis que você disponibilizar lá na inteligência artificial. Mas esse é um tema que realmente precisa ser levado em consideração.
Para quem chegou agora, temos o privilégio de uma vez mais ouvir o cientista de dados William Maza, que está falando a respeito de algumas dúvidas que chegaram para ele desde que ele começou a fazer as lives aqui conosco, talvez 2, 3 meses atrás, e ele está tratando dessas que são verdadeiras objeções ao uso da inteligência artificial na nossa profissão, na advocacia. Tem uma outra pergunta que chega sempre, e essa é uma pulga atrás da orelha que eu tenho também, William. Não é especificamente a respeito de como usar a ferramenta X ou Y de inteligência artificial. É uma questão mais genérica sobre o futuro. Você acha que tem alguma chance de uma dessas ferramentas, no curto prazo, substituir um advogado no exercício da profissão? Não, nenhuma chance disso acontecer. E isso é importante porque muitos ficam com receios, ficam de sobreaviso, porque ficam com medo de estar alimentando o monstro, né? E falar assim, pô, eu tô fazendo um negócio aqui e esse cara vai tomar meu emprego. Então, por exemplo, quando a gente compara com a função, por exemplo, né, de um tradutor ou de um dublador, que está numa situação assim muito crítica profissionalmente falando, quem está vendo televisão, quem está na internet está vendo a propaganda da Samsung, os novos celulares com inteligência artificial, que na verdade os aparelhos são os mesmos, né? O que está mudando são as aplicações lá dentro com inteligência artificial. Então a propaganda é o cara tá num Uber ou num táxi, aí ele tá lá na Tailândia, ele fala em português pro celular, né, na frente do cara, ele fala em português, o celular traduz para o tailandês, o motorista do táxi lá entende, responde em tailandês no celular Samsung dele e a resposta vem em português para o usuário. Ou seja, dubladores, tradutores estão numa situação bem crítica mesmo, profissionalmente falando, quando a gente pensa que essa tecnologia está disponível, está entregue e está sendo usada de graça. Né? Então, assim, é uma situação bem diferente. No caso do advogado, advogada, não é assim. Porque sempre vai ter a responsabilidade pelo que está sendo escrito, pelo que está sendo entregue. Né? Por mais que a inteligência artificial assuma, que você pode fazer 100%, imagina que num mundo não muito distante você vai fazer 100% do seu material escrito com a IA. A responsabilidade do advogado, do juiz, do procurador, do promotor, do delegado da Polícia Federal, que são os profissionais do direito, sempre vai ser analisar, olhar, pegar o conhecimento técnico, ver se faz sentido, ver se não alucinou, se não inventou jurisprudência, se não citou lei antiga lá no curso, eu cito lá, né, por exemplo, eu não sou advogado, mas eu sei que teve uma revisão do Código Civil, não sei se fala revisão, né, mas teve uma nova versão do Código Civil, acho que em 2016. Então, às vezes você pergunta alguma coisa para o ChatGPT, ele pega a versão anterior do Código Civil, lá de 79, se eu não me engano, 80, sei lá, uma bem antiga que tem aí. E aí o advogado, ele sempre vai ser necessário para isso, porque não tem como garantir que a resposta que a IA está dando, ela está 100% certa. Ela pode até estar, mas quem tem que ratificar, quem tem que confirmar, quem tem que botar o nome lá, o número da OAB e passar adiante, corrigido ou confirmado, é o advogado, é o juiz. Então, assim, existe uma questão, não é a capacidade tecnológica, mas sim a responsabilidade pelo que está ali. Então, essa responsabilidade é igual o médico, né? A IA vai fazer uma cirurgia no cara, eu é que não vou entrar embaixo de um robô que vai fazer a cirurgia sozinha. Por quê? Porque tem que ter a responsabilidade da avaliação do profissional que está acompanhando. Então, na área do direito, num futuro de curto e médio prazo, eu não vejo nenhum risco disso acontecer. Legal, só para completar a informação, o novo Código Civil entrou em vigor em 2002, substituindo o antigo que era de 1916, mas o exemplo foi muito bom. Eu acho que em relação a essa questão da inteligência artificial substituir o advogado, esse é um tema que realmente não me preocupa, porque o exercício da advocacia pressupõe uma espécie de credenciamento, uma licença dada pela OAB. Então, se não houver um advogado que pelo menos assine a peça, a OAB não tem condição de permitir o exercício dessa atividade exclusivamente por um robô.
Então, como a OAB é uma instituição muito forte, muito poderosa, muito influente, isso eu tenho certeza que nem no curto, nem no médio prazo terá alguma chance do advogado ser substituído pela inteligência artificial, pelo menos ali no trato com o processo, e nem se fala no trato com o cliente. Todo mundo sabe como é insuportável ficar lidando com robôs e telemarketing, por exemplo, então o cliente não teria paciência para isso. Há uma penúltima questão aqui, William, que é uma pergunta interessante também. Se o advogado já está exercendo a função, às vezes há 5, 10, 15 anos ou mais, e ele exerce de forma eficaz, de forma competente, para que introduzir essa mudança? Não é procurar sarna para se coçar, não? Então, Alexandre, acho que essa é uma decisão sempre de cunho muito particular. Então, você imagina que você tem uma audiência, você vai ter que fazer ali a defesa, vai escrever a sua tese, vai fazer seu trabalho numa audiência que durou ali 50 minutos, onde tem as testemunhas de defesa, onde tem as testemunhas da outra parte, o advogado da outra parte, o juiz, e aí todos falando, todos expondo, todos dando, e você anotando tudo no caderninho, como você sempre fez. Beleza, não tem problema nenhum fazer isso. E aí depois de umas 4, 5 horas, dando pausa e botando, dando pausa e voltando, dando pausa e voltando, o advogado que sempre fez dessa forma, e sempre funcionou, está ótimo, ele vai ali gastar a tarde inteira para fazer e vai voltar para casa feliz, porque ele fez o trabalho como ele sempre fez. Agora, quando ele conhece uma IA, que é uma das que a gente trata no nosso curso, quando ele conhece uma inteligência artificial que pega um vídeo, transcreve tudo o que foi falado pelo juiz, pela outra parte, pelo advogado, pelas testemunhas, ele pega tudo isso daí e recebe isso por escrito. E uma inteligência artificial ajuda ele com quais foram os principais pontos da defesa, o que eu posso contra-argumentar, o que o outro advogado disse, como que eu posso chegar num acordo com a outra parte, como eu posso convencer o juiz baseado no que ele falou. Se o advogado não enxergar o valor, não só qualitativo, de poder ter um apoio técnico da IA, que pelo menos faça pela redução do tempo, porque a IA vai demorar 5, 10 minutos para ler a audiência inteira, para pegar todo aquele texto, e vai facilitar muito a vida do advogado, que não vai mais precisar ficar anotando. Então, eu estou trocando uma atividade de 4, 5 horas por uma atividade que pode demorar 1 hora. Então, o advogado, a advogada inteligente, esperto, não é uma questão de, mas eu sempre fiz assim, ok, mas agora você tem uma ferramenta que pode te ajudar a ser mais rápido, mais assertivo para você fazer outras coisas. Então, é uma decisão de cunho pessoal que eu duvido que, por mais experiente, por mais competente, não queira usar uma ferramenta como essa. Não faz sentido não usar. Bom, tem uma última pergunta que pode ter vindo tanto dos alunos da minha escola como dos usuários das minhas redes sociais. Essa é meio uma fogueira. Eu pensei muito se eu ia incluir essa pergunta ou não, porque poderia te trazer algum transtorno na hora de responder, mas eu acho que é melhor fazer mesmo. A pergunta é, será que a inteligência artificial, tudo isso de que você vem falando há meses nas nossas conversas, não é uma modinha que vai passar? Essa é uma boa pergunta, também super difícil de responder, né, porque envolve uma subjetividade enorme. Eu fico pensando assim, por que a IA está crescendo como está crescendo? É marketing, é muito dinheiro por trás? Sim, também. Mas eu diria o seguinte, principalmente porque ela facilita a vida, ela resolve problemas. Então, por que o ChatGPT, em 5 dias, tinha 100 milhões de... ela demorou 5 dias para ter 1 milhão de usuários, né? O Facebook, acho que demorou 1 ou 2 meses e tal. Porque quando você entra lá e coloca as questões pessoais, profissionais, você percebe que tem uma entrega de valor ali, não é um hype. Deixa eu fazer o meu bolo de laranja, deixa eu ir no ChatGPT e vou fazer meu bolo de laranja. Deixa eu perguntar quem foi Alberto Santos Dumont. São coisas que, se eu pesquisar um pouquinho mais no Google, eu também acho. Mas quando você percebe o caminho que a IA está tomando e como ela resolve a vida, como ela é barata, como ela é rápida, como ela trata de dados rapidamente. Por exemplo, Alexandre, eu participo de um projeto, que eu também tenho outros trabalhos que não são só na área de advocacia, de ciência de dados, que a gente chega a manipular 500, 600 milhões de dados. Quer dizer, que mente humana, que gênio é esse
que vai pegar uma planilha de Excel, que nem cabe numa planilha de Excel, e vai pegar e vai fazer isso na mão em nome de quê? Se você tem ferramentas que podem te ajudar. Então, não acho que é modinha, não acho que é hype, não acho que o mundo vai sofrer um retrocesso analógico, não, pelo menos nada aponta nessa direção. Agora, claro que é uma aposta individual, que cada um pode ter as suas especulações e pode, né, pegar em alguma profecia do Nostradamus, né, em que ele dizia que, sei lá, que o robô ia destruir a humanidade, ou então alguém que assistiu Matrix 25 vezes e acha que, de repente, os computadores da Matrix vão tirar esse acesso, enfim. Asas à imaginação todos podem ter. Legal, é sempre bom te ouvir aqui, porque principalmente quem já é mais tiozão, que nem é o meu caso, tem sempre um pé atrás em relação a essas novidades, um receio de estar apostando em algo que vai ser transitório e até uma dificuldade mesmo de lidar com essas novas ferramentas. E do jeito como você coloca a coisa que é sempre mais fácil, mais palpável, é muito bom que você nos ajude com esses conteúdos aqui. Eu já vou te dispensar, William, que eu sei que você tem aí os seus afazeres, a sua vida é muito atribulada profissionalmente. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui e vamos marcar, combinamos já daqui a 15 dias de fazer mais uma live dessa. Quero fazer pelo menos 2 por mês para mostrar que a inteligência artificial não é uma modinha. Então, se você quiser se despedir, suas palavras finais, depois eu volto sozinho aqui para complementar. Legal, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Para mim também é importante vir aqui e ajudar os profissionais nessa transição, né? Porque, na verdade, a gente passa por uma transição de um mundo, não vou falar sem tecnologia, também é exagero, mas assim, a gente passa por uma transformação que está só começando, né? A gente não está no final da transformação, da disrupção tecnológica, nós estamos no começo, então vai vir muita coisa pela frente, é importante que a gente, aos poucos, porque cada um tem sua velocidade, cada um tem seu tempo, mas pelo menos na mesma direção a gente tem que estar indo, porque não tem outra direção possível. Obrigado aí, até a próxima. Tchau. Valeu, gente. Para quem gosta aí dos conteúdos do cientista de dados William Maza, são as lives mais assistidas das minhas redes sociais nesse 2024, são as do William. Se pegar aquelas primeiras lá, que ele falava dos primeiros passos para a inteligência artificial na advocacia, elas têm 3, 4, às vezes 5 vezes mais a quantidade de acessos do que as lives comuns. Então, eu percebo que todos vocês gostam da forma como o William expõe essas novidades para a gente. Ele tem 2 cursos sobre isso na minha escola. Ele tem um curso específico sobre ChatGPT para advogados e um outro que explica 6 ferramentas de inteligência artificial, sempre com foco na advocacia. Aproveita a oportunidade, entra lá na home da minha escola, escoladomasa.com.br, veja qual curso que encaixa aí na sua necessidade e eu vou repetir, somente hoje, que é uma sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, tem uma promoção inédita na minha escola. Se você entrar hoje, até a meia-noite de hoje só, quando chegar no sábado já era. E meia-noite no horário de Brasília também, eu não tenho como fazer essa promoção para todos os fusos horários do nosso país. E você fizer a matrícula em um dos 2 cursos completos, ou Advocacia Tributária ou Advogue por Servidores, por 1 ano, você ganha como bônus o outro curso. É isso mesmo, você leva os 2 carros-chefe da minha escola, os cursos mais disputados pelo valor de um só. É um presente de R$4.000, mas só hoje, nessa sexta-feira, dia 12. Quando chegar amanhã, não é sexta-feira 13 amanhã, mas é um sábado 13, a 1 minuto de amanhã já era, não dá mais para participar dessa promoção. Então, aproveite agora que você já assistiu o conteúdo, que você já ouviu esse podcast, vai lá com calma, escoladomasa.com.br, escolha o seu curso e, se for o caso, participe dessa promoção. Lembrando que o objetivo desses conteúdos é eu advogar junto com você nos seus casos, então, sempre que aparecer uma causa no seu escritório em que você sinta necessidade de ajuda, entre em contato comigo pelas redes sociais e a gente discute os termos dessa parceria. Daqui a 15 dias eu lanço o curso completo novo da minha escola, que é o Advogando em Licitações. Se você tem interesse
em advogar nesse subnicho que é de altíssima remuneração e sem especialistas, tem um grupo de WhatsApp em que eu estou direcionando os interessados nas informações e colocando as informações sempre lá. E o lançamento desse curso vai se dar exclusivamente dentro desse grupo. Então você encontra um link para entrar nesse grupo de WhatsApp na descrição aqui dessa live ou lá na minha bio do Instagram, @Professor Maza. Entre nesse grupo sem compromisso, veja tudo a respeito do curso. Eu vou colocando informações de dia em dia, às vezes a cada 2 dias, justamente para não incomodar. Então não é daqueles grupos chatos com um monte de postagem, porque só eu posso fazer postagens e eu posto sempre pouca coisa e relacionada exclusivamente ao curso. Aqui, ó, vocês viram durante a nossa conversa inteira as edições 2024 dos meus 2 cursos, o curso de Direito Tributário, 10ª edição 2024, e o curso de Direito Administrativo, 15ª edição. E, aliás, 14ª edição, perdão. E são pela editora Saraiva, a minha editora do coração. Você encontra um link na minha bio do Instagram e na descrição desse vídeo para fazer a compra desses livros aqui com 15% de desconto. Basta usar o cupom VALEMAZA, 15% de desconto. Ok? Então, por hoje é isso. Agradeço a sua presença, a sua participação nessa live, nesse podcast ou nessa reprise. Se você se interessou pelos cursos da minha escola, em especial por essa promoção do Pague 1, Leve 2, corra lá, escoladomasa.com.br, mas não deixa passar essa oportunidade. Faça isso agora, porque amanhã você pode se arrepender de não ter feito. Valeu! Até mais, nos veremos, se Deus quiser, terça-feira da semana que vem, 19h07, horário de Brasília, falando de advocacia tributária.